Muito bem, e portanto eu vou ser então rápida e espero que eficaz e indolor também, e vou ater-me sobretudo, visto que este grupo de trabalho é um grupo de trabalho sobre a avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico, enfim, escolhi alguns pontos que me parecem ser os mais importantes justamente para avaliar esse impacto. Em primeiro lugar, menciono aí a aceitação das facultatividades que têm várias consequências graves. Em primeiro lugar, e ao contrário daquilo que é, enfim, propalado, aquilo que se tem vindo a verificar é um afastamento e não uma unificação, e resta saber se essa unificação seria sequer desejável, um afastamento ortográfico das variedades portuguesa e brasileira. Em todas as palavras em que no Brasil se pronunciam os diacríticos, que em Portugal, enfim, com algum erro se chamam as consoantes mudas e que, na verdade, não são mudas porque têm um efeito sobre a vogal pré-tónica, portanto, sobre a vogal anterior. Os exemplos que estão aí são aqueles que já são suficientemente conhecidos, mas há mais: concepção versus concessão, recepção versus recessão, respectivo versus respectivo, perspectiva versus perspectiva, e aumentaram assim em meio milhar as palavras que de grafia igual, que tendo uma grafia igual, passaram a grafias diferentes entre as variantes do português de Portugal, do português europeu e do português brasileiros. Gostava ainda de salientar que, como disse há pouco, a propalada unificação é uma miragem que fica à vista, visto que aumentaram as divergências, e, infelizmente, a meu ver, e eu gostava que, particularmente, o grupo do Partido Socialista, que se tem manifestado de uma forma específica sobre a unificação daqui a 200 ou 300 anos da nossa língua portuguesa, percebesse e estivesse atento àquilo que é, evidentemente, um resquício neocolonialista. A língua pode ser uma língua una e ter várias variantes, é o que acontece já agora, e não é por haver um acordo ortográfico que as línguas deixam de variar ou que seja desejável que elas deixem de variar. Pelo contrário, e, portanto, há aqui também uma perspectiva neocolonialista, uma perspectiva política que, efetivamente, nem o Brasil deseja, nem os países africanos desejam, nem Portugal deve desejar, porque, efetivamente, enfim, colonialismos já passaram. Em segundo lugar, estas facultatividades implicam o desrespeito por pronúncias anteriores. Por exemplo, muitos portugueses, e eu sou uma delas, sempre pronunciaram espectadores. E nunca, que aliás o acordo ortográfico não aceita. Se eu escrever espectador, o meu computador diz que esta palavra está errada. Ora, eu sempre pronunciei espectador e não sou a única. E, portanto, não vou escrever espectador ou espectador, ou mudar a minha pronúncia para a adequar a uma grafia que está efetivamente incorreta. Lamento muito, aliás, que o Sr. Professor Malaca Casteleiro, que é meu colega e que está na base do acordo, como toda a gente saiba, diga que depois as pronúncias que não correspondem ao novo acordo são pronúncias erradas. Quer dizer, eu levei 60 anos da minha vida a pronunciar uma coisa errada, que ele agora descobriu que é errada porque fez um acordo que não contempla as pronúncias anteriores. A mesma coisa para sumptuoso, eu nunca disse suntuoso, nem em Portugal, aliás, ouvi alguma vez dizer suntuoso. Ou espectro e espectral, também nunca disse espectro, nem espectral. Apocalíptico versus apocalítico. Todas estas palavras existiam pronunciadas, portanto, na oralidade, e o novo acordo deixou de as considerar como corretas. Isto seria o absurdo maior, visto que forçaria a oralidade a seguir uma grafia antes inexistente. E seria, a meu ver, a maior consequência irónica deste acordo ortográfico que defende erradamente a submissão da grafia à pronúncia. Em terceiro lugar, o efetivo início de alteração da pronúncia de dadas palavras em meios de comunicação social. Eu lamento não poder trazer links, mas eles existem e podem ser enviados. A comunicação social começou já, enfim, depois quem ouve
repete, não é? Aí sim, erradamente, a pronunciar palavras de uma maneira diferente daquelas que cuja pronúncia estava consignada em português de Portugal. E, portanto, a destruição do conceito de ortografia, ou seja, uma grafia correta, pela ideografia, ou seja, pela pronúncia individual de cada falante da língua. E essa pronúncia individual, evidentemente, destrói o conceito de ortografia. E, portanto, pela submissão da grafia à oralidade, o que é grave na medida em que a oralidade é a dimensão mais volátil e mais variável da língua. E, portanto, isto implica, evidentemente, a perda de qualquer forma de estabilidade ortográfica. Se daqui a 50 anos alguém pronunciar de uma maneira diferente, não há razão para que o acordo continue a exigir a grafia de uma determinada maneira se as pessoas passaram a pronunciar de uma outra. E, portanto, há aqui também um problema de futuro que eu penso que nós temos que equacionar, porque não estamos apenas a falar nem do passado nem do presente, mas do futuro. Em segundo lugar, como eu já disse, existe, ou passou a existir, e eu escrevi isto em 2012, não, antes de 2012, em 2011, num artigo do jornal O Público, prevendo aquilo que veio a acontecer, uma maior desunificação ortográfica nos diferentes países de língua oficial portuguesa. Neste momento temos, e teremos, enquanto se de facto as coisas continuarem assim, 3, e antes eram apenas 2, normas ortográficas, a do português europeu, que era também seguida por todos os outros países de língua oficial portuguesa, que não o Brasil, e a do português brasileiro, o americano, que, ao contrário do que erradamente pretendia o acordo ortográfico, manteve e mesmo viu aumentar as divergências ortográficas. E a terceira variante, a do português africano, que mantém o português pré-acordo ortográfico. E, portanto, se queremos maior desunificação, aumentou-se a desunificação relativamente ao português brasileiro e de 3 normas ortográficas do português, de 2, passámos a 3. E, portanto, isto parece-me também um impacto muitíssimo negativo. Gostava de sublinhar as consequências políticas gravíssimas decorrentes de nada ter sido feito com consulta de outros países que não Portugal e Brasil. Mais uma vez, há aqui uma dimensão, lamento dizer, neocolonialista, que não foi tida suficientemente em conta. Considerou-se que se devia negociar antes da aplicação do acordo apenas com o Brasil, e foi com esse país que se negociou. Aliás, os países africanos de língua portuguesa já o disseram várias vezes. O melhor estudo sobre o acordo ortográfico e devo dizê-lo aqui também para que fique registado, o estudo feito pelo Ministério da Educação de Angola, que é efetivamente um estudo absolutamente exemplar sobre o impacto. E se os deputados em Portugal têm interesse em avaliar o impacto, penso que deveriam conhecer profundamente e discutir o impacto a partir do estudo que foi feito em Angola, que é, de facto, absolutamente exemplar. Não se trata de 2 ou 3 páginas, trata-se de um livro, não é, que eles publicaram e a que continuam a dar a importância devida. Ora, em África, como eu disse, que não foi ouvida, o português é uma língua de unificação nacional, é por isso que se chamam PALOPs, língua oficial portuguesa. Porquê? Porque justamente a língua oficial é a portuguesa, por diferença relativamente às diversas línguas autóctones das diversas etnias que constituem, sobretudo, os maiores países africanos de língua portuguesa, Moçambique e Angola. E, portanto, politicamente, o português em África e nos Estados africanos de língua portuguesa, o português é uma língua de unificação nacional que não pode estar dependente da pronúncia e da oralidade das diferentes etnias. Porquê? Porque justamente isso fará com que o português deixe de ser uma língua de unificação nacional e, portanto, corresponda a um projeto político que os Estados africanos, evidentemente, subscrevem e querem subscrever. Portanto, o português em África não é apenas pôr um C e tirar um C. É uma língua, é uma
ortografia que é igual em todo o país, independentemente da oralidade ou das pronúncias que o Norte tem e que são diferentes do Centro e do Sul. E, portanto, é essa a razão pela qual os países africanos de língua oficial portuguesa não subscreveram o acordo, não subscreverão. Eu tenho várias conversas e, enfim, várias conversas a este respeito com colegas africanos, porque, evidentemente, eles não podem dar-se ao luxo de ter uma língua que varia depois, de acordo com as várias regiões e as várias etnias. Não é? E, portanto, em vez de ser uma língua de unificação nacional, passa a ser uma língua de desunificação nacional. Do outro lado da página, temos ainda mais alguns aspectos para que eu gostava de chamar a atenção. O aumento das chamadas palavras irregulares, ou também chamadas casos de leitura. Por exemplo, dou apenas um exemplo, a regra era que a pronúncia da vogal pré-tónica, por exemplo, em aquele, era uma pronúncia, tinha um timbre mais fechado. E, portanto, nós lemos aquele, amido, amado, apito, eu, acato, passado, apolítico. E, por exemplo, em aquele, para nós, em Portugal, pronunciarmos aquele, que tem um sentido diferente, não é? Tem um sentido de complemento indireto, nós acrescentamos um diacrítico, que é, no caso, um sinal, um acento grave. E, portanto, nós continuamos a fazer a diferença ortográfica entre aquele e aquele. Não com um C ou com um P, mas com um outro diacrítico, como neste caso. Ora, isto não faz sentido no português brasileiro, ou no português do Brasil, porque eles dirão sempre aquele, amido, amado, apito, acato, passado e apolítico. Portanto, efetivamente, há aqui uma diferença de pronúncia óbvia. Nós temos uma regra que não é válida para o português do Brasil, nem precisa de ser, e a questão é essa, mas se temos uma regra em português de Portugal, uma regra oral, não é nenhuma regra que venha, é uma regra descritiva, não é uma regra prescritiva. Ora bem, portanto, antes do acordo ortográfico, as chamadas consoantes mudas tinham justamente o efeito de abrir o timbre da vogal anterior à sílaba tónica, portanto, dizer-se ativo e não ativo, ao contrário de amado ou de apito, e o desaparecimento das consoantes ditas mudas, que são, na verdade, diacríticos, de origem etimológica, mas são diacríticos, fez desaparecer a regra dessas palavras e tornou essas palavras as chamadas palavras irregulares. O que são palavras irregulares? Justamente aquelas que não seguem a regra e que têm de ser memorizadas. Pronto. E o grande argumento de que as pobres criancinhas tinham muita dificuldade em perceber o C e escrever o C em ativo, tornou-se ainda um problema maior, visto que as crianças têm que decorar quais as palavras que não seguem a regra geral, aquela que eu acabei de enunciar, e quais aquelas, e portanto têm que decorar todas as palavras que não seguem a regra que eu acabei de enunciar, não é? A regra descritiva. Isto leva também à chamada distribuição de famílias de palavras, que em linguística se designa como campo lexical e que é um conteúdo lecionado no ensino básico, nem sequer no ensino secundário, mas no ensino básico. Campos lexicais esses que passam a ter de admitir variações muito mais complicadas de compreender, por crianças a quem se exige que compreendam o que é uma família de palavras que deixou de ser uma família ortográfica. Egito versus egípcio, aqui não há possibilidade de tirar o P porque o pronunciamos. Apocalipse versus apocalíptico, que eu nunca disse, mas que vejo agora, ouço dizer. Objectual, que sempre dissemos e que continua a ter de ser grafado desta maneira, versus objeto. Um quinto aspecto é a questão da efenização ilógica e das soluções ilógicas, como disse, e muitas, para os casos de efenização. Porquê cor-de-rosa e
com hífen e cor de laranja sem hífen, quando se diz que a cor-de-rosa representa uma cor que não pode ser dita de outra maneira, é cor-de-rosa, e cor de laranja representa uma cor que poderia ser dita de outra maneira. Não há razão nenhuma. Claro que nós podemos dizer isto é rosa e isto é laranja, não é? Mas sabemos que estamos a dizer cor de rosa e cor de laranja. Portanto, uma ser hifenizada e outra não faz sentido. Guarda-chuva continua a ser hifenizada, mas manda-chuva não. Para-brisas continua a ser hifenizada e, desculpem, vou ler de acordo com a regra, paralamas não. O paralamas deixou de ter hífen e passou a ser uma palavra composta. Devo ainda sublinhar a questão do absoluto desprezo pelo princípio etimológico. Eu sou, enfim, sou professora, sou falante de português, e tenho muita honra em ser quer falante de português, quer professora. O desprezo pelo princípio etimológico, que é o garante do reconhecimento de uma história da língua portuguesa, que tem raízes milenares. Não é, para mim e para muitos portugueses, um argumento inválido ou de menor importância. Nós temos uma história da língua, descrever e respeitar alguns princípios dessa história da língua não significa parar no tempo, mas significa reconhecer que a nossa língua tem tempo, justamente tem densidade temporal e densidade histórica. E, portanto, o presentismo e o individualismo que governaram a ideação deste acordo ortográfico são, a meu ver, fortemente suspeitos. Em sexto, acho que em sétimo lugar, a criação de palavras homógrafas antes inexistentes e, portanto, com o consequente aumento de ambiguidade que o contexto nem sempre esclarece. Espectador versus espectador, ruptura e ruptura eram duas palavras diferentes com sentidos diferentes, com valores semânticos diferentes, uma ruptura de um acordo e uma ruptura do joelho ou de ligamentos, por exemplo, que agora desapareceram, estas duas palavras, e passaram a ser grafadas invariavelmente da mesma maneira, ruptura com U e não com O e sem P. Portanto, enfim, é apenas um exemplo. Invenção de palavras antes inexistentes em qualquer das duas normas reconhecidas, como aquelas que vêm aí assinaladas, recessão, concessão, espectro, não existiam nem em português de Portugal, nem em português do Brasil. Foram criadas pelo novo acordo. Estão, neste caso, mais de 200 lemas. E um caos ortográfico que eu penso que todos reconhecemos, basta ler a comunicação social, basta ouvir as pessoas. Enfim, é lamentável que, por exemplo, eu dou aqui um exemplo que vários de nós partilhamos, um concurso público internacional, isto num anúncio no Jornal do Público de abril de 2017. Eu não sei, eu gostava que alguém lesse esta frase, porque eu não sei ler. É concurso público internacional de concessão para elaboração do projeto do Parque Urbano da Praça de Espanha, ou é concurso público internacional de concessão para elaboração do projeto? Já não faz sentido nem num caso nem no outro. Começa por aí. E justamente não faz sentido porque as pessoas não sabem o que é que estão a escrever. Quando as pessoas não sabem o que estão a escrever, não podem escrever bem. É um princípio que qualquer professor sabe muito bem. Se não sabe o que está a explicar, não explica bem. E, portanto, quem escreveu isto não sabia o que é que estava a dizer. E, portanto, não sabia se concessão era concessão com 2 S e sem P, ou concessão com P e com C cedilhado, não é? E isto é apenas um exemplo de entre muitíssimos que certamente os senhores deputados também conhecem. Finalmente, gostava de recordar que durante pareceres solicitados em 2005, e eu estive na Assembleia da República nessa altura, mesmo no plenário, não em comissão, dos 27 pareceres negativos, dos 27 pareceres pedidos, 25 foram negativos. De todas as sociedades científicas, houve um parecer muito favorável do autor do acordo, que foi juiz em causa própria e ignorou olimpicamente, e o deixaram ignorar, o princípio jurídico do conflito de interesses,
que todos nós prezamos, pelo menos eu prezo, e penso que nesta casa também se preza com muita intensidade e de forma justa. Portanto, aí não houve conflito de interesse, ou ninguém lhe chamou a atenção para o facto de que ele existia, e um outro parecer que foi, enfim, por utilizar uma expressão portuguesa, dava uma no cravo, outra na ferradura, ou seja, dizia que sim, um acordo seria possível, mas este não, porque tem muitos erros e tem muitas incorreções. Portanto, enfim, tudo isto foi ignorado, os pareceres das sociedades científicas foram ignorados e o critério político substituiu o diálogo com a comunidade científica. E isso é que me parece também grave. Evidentemente que nós estamos a falar de uma questão política e a questão da língua é uma questão política, mas não é apenas uma questão de política. E eu penso que o Parlamento tem de compreender que, efetivamente, as decisões sobre a língua não podem ser feitas sem haver um consenso da comunidade científica sobre elas. Muito obrigada. Muito obrigada pelas várias questões que foram colocadas, indiretamente e diretamente. Eu vou tentar seguir a ordem pela qual elas foram colocadas, começando então pela primeira, relativamente à questão da putativa unificação ortográfica, que, como eu já disse, é uma miragem, e penso que é claro que é uma miragem, ela é inexistente, e sobre, eventualmente, a existência, sobre enfim, o consenso sobre um vocabulário ortográfico comum que, enfim, pudesse pôr alguma ordem neste caos. Evidentemente, o vocabulário ortográfico comum não vai afastar, nem resolver, nem dirimir, nem abolir facultatividades. Vai, pelo contrário, reconhecer que essas facultatividades existem e são legítimas nas diferentes variantes do português, porque não vai obrigar os brasileiros a escreverem espectro, não é? Nem ativo com C. Pronto, e, portanto, vai apenas reconhecer que as diferentes variedades lexicais, isto é apenas uma questão lexical, existem. Vai reconhecer, por exemplo, uma coisa que essa sim não existia antes e que penso que é pacífica entre toda a comunidade científica, que é a introdução, por exemplo, do K ou do W no alfabeto português, que, não, como sabem, não existia oficialmente, mas que é um ponto importante, por exemplo, para os falantes de português em Angola, não é? E não só, mas estou a dar um exemplo concreto, e, portanto, por exemplo, nesse ponto, a questão do vocabulário ortográfico comum é importante porque reconhece algumas questões que podem ser efetivamente resolvidas por ele. De resto, não resolve coisa absolutamente nenhuma, porque, como digo, não pode deixar de reconhecer facultatividades, quer entre diferentes variantes, quer mesmo dentro da mesma variante, não é? Porque, como eu dizia há bocadinho, se eu sempre pronunciei sumptuoso, não considero que o acordo ortográfico me deva fazer obrigar a mudar a minha pronúncia. O espectro. Eu não mudo. E não mudo porque eu tenho legitimidade enquanto falante e não tenho de obedecer a uma lei, porque é uma lei, que supostamente devia até respeitar a minha oralidade. Não é? Pronto, e, portanto, essas facultatividades não são apenas entre variantes nacionais, por assim dizer, mas dentro do mesmo país e da mesma região pode haver, por isso é que eu digo que é um acordo, digamos, individualista, porque repousa sobre o indivíduo e não sobre a comunidade. Não é? E isso, evidentemente, é sempre um perigo em várias dimensões, mas também na língua que não pertence a ninguém. Pertence a todos e não pertence a ninguém. É usada por todos e ninguém tem a sua posse. É essa a questão. E, portanto, o vocabulário ortográfico comum, sendo um instrumento importante para o conhecimento do nosso vocabulário comum,
precisamente, não vai resolver coisa nenhuma, porque não pode deixar de aceitar as variantes lexicais e ortográficas que as várias formas de grafar o português, neste momento 3, como disse, enfim, legitimam, tornam legítimas e não podem deixar de legitimar. Quanto à avaliação das 3 normas, isto pega-se um bocadinho com a questão que me colocou, eu penso que neste momento justamente não foi feita nenhuma avaliação ainda. Penso que é isso que este grupo gostaria de estar a fazer, não é? Eu aproveito para pegar nesta questão com mais 2 pontos que me foram colocados. Que este acordo é mais democrático. Gostava de perceber como é que este acordo é mais democrático se apenas foram ouvidas 2 ou 3 pessoas em Portugal, se a comunidade científica foi ignorada e se o acordo foi apenas realizado entre Portugal e o Brasil. E não houve sequer a mais pequena noção de que outras variantes do português fora da Europa e da América do Sul teriam alguma palavra a dizer e deveriam ser ouvidos nesta conversa, que foi uma conversa a 2 e não devia ter sido uma conversa a 2. Por isso é que eu falei de resquícios neocolonialistas, porque efetivamente em 1945 a conversa foi entre Portugal e Brasil, mas na altura África eram colónias portuguesas e, portanto, repetiu-se um erro que não se devia ter repetido, porque que eu saiba, desde 1975, que Portugal deixou de ser um país colonial. Ora, este acordo foi discutido e foi arranjado de uma forma absolutamente colonial. E, portanto, eu pergunto-me que democracia é esta que, em 1990, continua a considerar que é legítimo ignorar as mudanças políticas importantes que houve na distribuição simbólica, política, geográfica das variantes do português. Portanto, este acordo não é mais democrático. E, enfim, tenho muitas ideias sobre o que é democracia na língua, não é este o momento para a explicar, mas, efetivamente, discordo. Tenho ainda outros argumentos que eu não vou expender, se desejarem, enfim, chamar-me de novo, virei em qualquer momento para o fazer, mas gostaria de deixar esta indicação. Quanto à questão da falta de conhecimento sobre os efeitos da aplicação do acordo, que foi a última questão que o Sr. Coordenador me colocou. Justamente o problema é este, é que como não houve uma avaliação científica e um acordo da comunidade científica anterior, neste momento ninguém sabe o que é que as diferentes comunidades científicas nos diferentes países, por assim dizer, pensam sobre esta questão. Como eu digo, eu francamente deixava aqui o meu repto, este com P mesmo, se calhar já não posso dizer assim, deixava aqui o meu repto aos senhores deputados e ao grupo de trabalho e à Comissão para lerem efetivamente o parecer feito pelo Ministério da Educação de Angola, porque, na minha opinião, é o melhor documento sobre a avaliação isto que eles não aplicaram o acordo, mas estudaram a avaliação do impacto. Ou seja, se nós aplicássemos, o que é que ia acontecer? E pronto, isso aí têm um documento absolutamente essencial de estudo, como é que se diz nas questões ambientais, de avaliação de impacto ambiental, que aqui também é, metaforicamente, mas também é de impacto ambiental. E foi, tanto quanto eu sei, o único país que fez isto de uma maneira séria. E, portanto, eu remeteria efetivamente para esse documento que, visto que Angola partilhava com Portugal a mesma norma ortográfica, justamente muitas ou praticamente todas os efeitos que eles descreveram como nocivos são válidos para o português de Portugal ou para, digamos, a nossa norma.
há ainda mais duas questões que me foram colocadas sobre a questão da aplicação internacional e sobre a questão de não parar no tempo, não é? Ora bem, sobre a questão da aplicação internacional, eu penso que se o português se tornar uma língua efetivamente internacional, ou enfim, se caminhar nesse sentido, que é evidentemente aquilo que todos nós desejamos, não será por haver uma única grafia, que aliás, como vimos, é inexistente. Quer com acordo, quer sem acordo, as variáveis, as variantes são várias, são diversas, mas não são ao ponto de nos impedirem a compreensão mútua. Quando há incompreensão entre as normas portuguesa, por assim dizer, e brasileira, elas não derivam da grafia das palavras, derivam fundamentalmente de elementos semânticos, ou seja, sentido das palavras que se altera ou não coincide, e elementos sintáticos. A sintaxe da língua é um dos aspectos centrais da estrutura da língua, ao contrário do vocabulário, que não pertence à estrutura propriamente dita, e esses aspectos é que são aspectos que eventualmente podem gerar dificuldades. Não propriamente nós escrevermos ativo com C e eles escreverem ativo sem C. Nós sempre compreendemos o ativo sem C e eles certamente também compreenderam o ativo com C. E, portanto, eu penso que a questão da aplicação internacional deve ser uma política, com certeza, da língua, deve haver orientações nesse sentido, mas, mais uma vez, no que respeita à língua, não pode haver orientações políticas que sejam decididas sem haver um consenso da comunidade científica. Eu digo sempre, se fosse preciso construir uma ponte sobre o Rio Tejo, com certeza que a Assembleia da República não ia decidir como é que essa ponte ia ser construída sem ouvir os engenheiros. Não é? Quer dizer, há comunidades científicas, o saber é feito há áreas do saber que devem ser ouvidas e devem ser tidas em conta. E, portanto, com toda a franqueza, esse é um aspecto que eu penso que é muito importante. Sendo muito importante, e a última questão, quais os caminhos a seguir? Pois eu não sei. Não sei porque esta aplicação do acordo ortográfico foi uma precipitação e foi, desculpem ser sincera, um disparate. Não ouvimos os países africanos. Se há caminhos a seguir, eu só tenho uma certeza: não podemos repetir os mesmos erros. Ou seja, não podemos negociar com o Brasil como se a África não existisse. Disso eu tenho a certeza absoluta. E, portanto, se há aqui algum impacto para o futuro, é a necessidade de ter em conta, ao mesmo nível e com o mesmo respeito, os países africanos de língua oficial portuguesa, que têm direito a pronunciar-se sobre a língua que usam e que é a sua língua oficial, da mesma maneira que o Brasil e Portugal têm. E, portanto, eu não tenho uma solução na manga. Pergunta-me se o ideal era voltar atrás. Eu vou-lhe ser muito sincera. Para a situação atual em que nós estamos e para o caos que vivemos, pelo menos em Portugal, eu penso que o ideal era fazer assim. Muito bem, sim senhora, alto e para o baile, voltamos a escrever como escrevíamos antes, enquanto negociamos um acordo como deve ser, com a implicação das várias comunidades científicas dos vários países, não apenas de Portugal e Brasil, e quando houver um acordo, quando o acordo for simultaneamente científico e político, então avançamos todos ao mesmo tempo. Eu acho que era a única solução estruturalmente honesta, era esta. Se esta estruturação honesta é possível ou não, eu não sei, também não me cabe a mim decidir, felizmente, mas cabe decidir aos meus representantes que estão aqui assim na Assembleia da República.